Olá, eu sou a Andresa e está começando mais um Soltos na Cozinha, o seu programa diário sobre comportamento e cultura. Hoje teremos o nosso repórter Charles Godini trazendo informações sobre a virada cultural que vai estar acontecendo este final de semana em São Paulo. Trouxemos também o nosso chefe Rodrigo Paneghini para fazer um prato super especial para você que não pode ficar muito tempo na cozinha. E agora vamos falar de um assunto muito importante que está em pauta em todos os jornais, que é a redução da maioridade penal. Ela deve ou não acontecer? Para isso, trouxemos o jornalista Leonardo Carvalho e o Frei Petrônio de Miranda para falar sobre o assunto. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Petrônio. Eu gostaria de saber de vocês, qual é a posição de cada um a respeito do tema? Bom, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Eu sou contra, eu vim aqui representar a Igreja Católica, que esteve reunida em Aparecida, todos os bispos, e eu estou aqui para falar que eu sou contra, estou junto com a Igreja contra esta lei, contra esta posição. Então, vamos fazer assim, cada um fala um pouquinho primeiro. Leonardo, o porquê que você é a favor da lei? Eu sou a favor porque muitas pessoas, muitas crianças aproveitam a questão da maioridade penal para cometer crimes. Acontecendo o seguinte, a pessoa comete o crime e não é nem punido, não sofre nenhum processo. Eu acredito que com a maioridade penal caindo para a casa dos 14 ou 16 anos, pelo menos estaremos combatendo um pouco mais esses criminosos, esses jovens criminosos que aproveitam o fato de não poderem ir para a prisão para cometerem seus delitos. Petrônio. É interessante que esse debate começou com o estudante Vitor Hugo, né? Ele foi assassinado aqui em São Paulo. E óbvio que a sociedade ela vai ser contra diante de uma cena de morte, de sofrimento de uma família. Mas será que uma lei, Leonardo, vai resolver o problema? Nós temos no Brasil várias leis. Você acha que uma lei resolve essa questão? Na minha visão, acho que pelo menos é o início. Uma lei já pode ajudar a combater isso. Lógico, é um sistema. Tem que ser construídos mais presídios. O poder da justiça tem que ser muito maior, o julgamento tem que ser maior, tem que ser mais rápido, mas esse já é um início. Mas na sua visão, como você disse, você é contra. Você que é frei, que deve escutar muitas mães chorando por causa de assassinatos de jovens, de filhos, por causa de pessoas, jovens criminosos, o que você vê? O que você acha? Você não acha que deveria ser reduzido? É interessante que tem um fator social. Você imagina se um jovem filho de classe média, média alta, um adolescente, será que este adolescente ele vai para a prisão? Exemplo, se o filho do Fernando Haddad ele cometeu um crime, será que ele vai para a prisão? Temos o exemplo dos Estados Unidos. Então você está afirmando que só pobre vai para a prisão? Eu estou afirmando, se você visitar uma penitenciária, você vai ver entre os presos, aliás, é um sistema falido penitenciário do Brasil, 527 mil presos. Logo, se você visita, você vê pobres, favelados. Esta lei é para discriminar aqueles que já sofrem, que são os pobres. Mas você acredita que só por causa que eu sou pobre ou eu sou favelado, eu vou cometer um crime, eu vou cometer um delito? Você não acha que você está sendo leviano nessa sua afirmação? E é por isso que eu falo que não é uma lei que vai resolver o problema. O que os governos estão fazendo para a inclusão social. Uma lei, por uma lei, não resolve o problema. Os governos têm que, de fato, implantar políticas de inclusão social, cultura, esporte, para que o jovem tenha outras atividades e não entram apenas para o mundo do roubo, do crime, que muitas vezes é a sociedade capitalista e consumista que incentivam tais adolescentes. Um momento interrompendo um pouco vocês. Teve um caso de repercussão mundial que foi a respeito de um jogo do Corinthians na Bolívia, onde um dos torcedores corintianos acertou um jovem da torcida da Bolívia. E eu gostaria de saber de vocês, quando teve esse caso, houve a incriminação de um menor. Vocês acham que isso também pode acontecer? Eles aproveitarem dessa impunidade para que hajam novos culpados? Então, Andresa, é interessante perceber em mais uma notícia da mídia. Ou seja, a grande mídia ela está transformando um fato ou alguns fatos que no momento a sociedade percebe, vê, assiste e lê para trazer à tona este debate, inclusive Alckmin chegando até Brasília com um projeto para redução da maioridade penal.
Mas, Petrônio, eu acho que você está fugindo um pouco do assunto, porque a torcida da Gaviões da Fiel só utilizou esse artifício por causa que o jovem era menor, só por isso, eles não seriam presos. Então, acredito que você está sendo enganado falando dessa forma. Então, Leonardo, é o que eu falei no início. Ultrapassa a um caso isolado que está na mídia, não é? Como Vitor Hugo, este torcedor do Corinthians, mas vai muito além, vai nas questões políticas. Eu concordo com você dessa questão política. É um sistema. Você, desde diminuir a maioridade penal, você tem que construir mais presídios, tem que dar inclusão social, tem que dar maior condição para o jovem, questões de esporte, questão de música, mas é um início, pelo menos é um início. Não teria, então, um jeito de ser o contrário? Primeiro entrar com ações sociais e depois reduzir a maioridade penal, caso não tenha, de fato, alguma chance disso mudar? Bom, na minha visão, acredito que não. Já foi feito muitas vezes isso, existem inúmeros projetos de inclusão social em São Paulo e não mudou. O jovem continua cometendo crime e continua sendo impune. Essa é uma questão principal, principalmente do PSDB. É um partido que levantou a bandeira com o governador Alckmin e o PSDB, aqui em São Paulo, no concreto, nas favelas, ele não tem políticas de inclusão social. Pensa em lei. Repito, uma lei, minha cara Andresa, não vai resolver o problema, senão nós não teríamos corruptos em Brasília. Nós temos sim que lutar por estas políticas de inclusão, educação e esporte. Muito obrigada, Petrônio. Muito obrigada, Leonardo, pelo debate. As informações de vocês foram muito importantes para essa discussão mesmo que agora está acontecendo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com o Petrônio e espero que tenha ajudado um pouquinho a sociedade aí com mais informações. Eu agradeço e espero que a comunidade se envolva plenamente nessa questão. E agora nós vamos receber o nosso chefe, Rodrigo Paneghini, que irá nos trazer um prato maravilhoso e super fácil de fazer. Boa noite, Rodrigo. O que nós estaremos preparando hoje para os nossos telespectadores? Boa noite, Andresa. Hoje nós vamos fazer um macarrão ao molho bechamel. Nossa, que maravilha. Vamos lá, então. Bom, o macarrão é um macarrão simples do tipo parafuso e o molho bechamel, ele é como se fosse um molho branco temperado. Você precisa de farinha, pode ser a farinha de rosca ou a farinha de trigo mesmo, uma cebola e manteiga. O normal é você primeiro fritar a farinha na manteiga para ela ficar um pouco mais escura. Porém, vamos simplificar um pouco a coisa e existe o molho pronto que você já pode colocar. Muito mais prático, não é mesmo? Para isso, você precisa apenas do pó do molho pronto, você coloca um pouquinho na panela e você vai precisar também do leite. Mistura um pouco do leite, que é o que vai fazer o molho em si. Quanto mais ou menos do leite que a gente coloca? O certo é você diluir o suficiente para você conseguir diluir totalmente o pó, né, do molho. Então, para 3 ou 4 colheres, assim, eu creio que meio litro já seja suficiente. Ok. Certo? Um pouquinho. Ok. Então, aí é só levar ele ao fogo, mas eu vou aproveitar e ensinar um truque. Certo? O macarrão, como você pode ver, está quase pronto e ele solta essa espuminha branca, que é a pectina do macarrão. Sim. É isso que faz com que ele grude no molho. Se você pegar um pouquinho... Já comeu macarrão que o molho não grudar? Já. Parecia assim que eu estava comendo só o macarrão puro, né? Exatamente. Você pega um pouquinho, você mistura junto, uma concha ou duas, você mistura um pouquinho dessa substância branca, essa pectina, junto com o molho. Isso vai fazer com que o molho grude no macarrão. Nossa, que interessante, gente. Isso é uma dica assim que todo mundo deveria levar em consideração. Afinal, o que eu já comi de macarrão ruim. Realmente parece estar ficando uma delícia. E enquanto o Rodrigo vai terminando aqui o macarrão, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta falando sobre a virada cultural com o Charles Godini. Voltamos com Soltos na Cozinha. E você aí de casa, já sabe o que vai fazer no final de semana? Ainda não? Então trouxemos o jornalista Charles Godini para falar sobre a virada cultural que vai acontecer agora nesse final de semana.
Charles, quais são as atrações mais legais que vão estar acontecendo e que vale a pena ir? Bom, boa noite, Andresa. Boa noite, caros amigos de casa. Na minha opinião, eu acho que essa edição da Virada Cultural é uma das melhores desde a sua criação, né? Então eu posso... Esse é o folder, esse é a programação da Virada Cultural. Primeiro eu queria falar uma coisa rápida. Eu acho importante essas incursões culturais para divulgar o nome não só dos artistas já conhecidos, mas tem muitos desconhecidos e que são muito bons. Então, falando sobre as apresentações que vão acontecer na região central, a Praça Júlio Prestes é a praça principal, é o palco principal da Virada Cultural. E lá vão se apresentar Daniela Mercury, vai abrir a Virada Cultural, Gal Costa, Racionais, Gabi Amarantos. Então imagina só, o público vai ao delírio, vai à loucura, realmente. Porque vai ser uma explosão de... Sem contar a diversidade de público que vai estar presente. Com certeza, isso é o mais importante. Nós temos depois na Praça do Aroche, no Largo do Aroche, e na Praça da República, Raça Negra. Jorge Aragão vai fechar a Virada Cultural na Praça da República. No Aroche, remetendo-se aos anos 90, tem Luiz Caldas, Sidney Magal e fechando o evento Fafá de Belém, que eu particularmente adoro. Sobre teatro, nós vamos ter Marisa Hort no Copan. Na verdade, ela mistura um pouco de teatro e música, e isso é muito importante, muito legal. Na Praça Roosevelt, temos a peça com a Denise Fraga e Cláudia Mello. Também é muito interessante, as duas são engraçadíssimas. E temos o que mais importante aqui, na Praça da Avenida São João, vai ter a abertura do Lobão, e a gente não podia deixar de fazer um tributo ao nosso querido amigo Chorão. Em outras edições da Virada Cultural, quando teve a presença dos chefes de cozinha preparando um alimento para as pessoas que estiverem lá, em um preço bem bacana, houve uma certa confusão sobre o espaço, sobre como estava sendo realmente feito ali. Eles tomaram alguma providência para esse ano? Bom, esse ano eles tiveram bom senso e tiraram um espaço que era no Minhocão, muito apertado, pequeno, houve um tumulto muito grande, e levaram para a Avenida São Luís, um lugar grande, um lugar aberto e um lugar que tem espaço para receber todas as pessoas. Eu acho isso uma ótima sacada e acho que vai ser muito válido ali na região central. Muito legal. Muito obrigada, Charles, pela sua participação. Obrigado pelo convite mais uma vez. E agora a gente vai conferir como está indo o preparo do macarrão ao molho bechamel que o nosso chefe Rodrigo está preparando. Então, Rodrigo, como está indo o final da nossa receita? Nossa, como está com uma cara maravilhosa. Quase acabando, quase acabando. Agora, depois que você esquentou o molho até ele ficar com essa consistência um pouco mais densa, é só misturar ele no macarrão, certo? Ele tem que ficar assim mesmo, porque se ele ficar com a aparência mais aguada, ele não vai grudar o suficiente. Ah, sim, aí vai ficar aquela coisinha chata, né? De você tentar comer com molho e acabar comendo tudo sozinho mesmo. Exatamente, exatamente. Então, olha, gente, parece que tá muito gostoso isso, hein? Quer provar? Claro! E agora eu vou experimentar aqui o prato que o Rodrigo fez. Vamos ver se tá bom. Tá realmente muito bom, Rodrigo. Muito obrigado. Enquanto eu fico por aqui, gente, experimentando esse prato maravilhoso que o Rodrigo fez, eu encontro vocês na semana que vem para discutir sobre mais assuntos, dar mais dicas e atualidades para vocês. Até a próxima!